Fala galera, hoje a ideia é falar sobre Shakhtar Donetsk aqui no canal. E por que esse assunto? Por conta das transferências que o clube tem feito nos últimos meses. Se a gente pegar esse último semestre, a gente tem o resgate de uma filosofia que deu muito certo na última década. Então o Shakhtar no Brasil é marcado um pouco por uma ironia, uma acusação mesmo, que não vou nem entrar muito nesse mérito, porque aí se trata de uma acusação irresponsável até que se tenha a prova do contrário, mas surgiu a expressão no Brasil, aquela história de cota Shakhtar, por conta de jogadores brasileiros convocados para a seleção e que atuavam no clube ucraniano. Mas se a gente for olhar para o trabalho que tem sido feito já há mais de uma década, é bom lembrar, né? O Shakhtar cresceu muito na década passada, virou um clube dominante no cenário nacional, no cenário ucraniano, depois teve sucesso também em competições europeias, chegou a vencer a Copa da UEFA em 2009, né, que depois viraria Europa League, e também teve bom desempenho em algumas edições da Champions. E se a gente for olhar, a história está muito ligada aos brasileiros, ao desenvolvimento de jogadores brasileiros. O próprio título de 2009 tinha no elenco Jadson, Ilcinho, Luiz Adriano, William, Fernandinho, alguns dos jogadores que faziam parte daquele time, foram titulares naquela decisão, por exemplo. Entre outros que passaram por lá naquele período também. E aí tem uma explicação histórica que é o Mircea Lucescu, o treinador romeno, que sempre teve essa ligação com o Brasil e sempre teve esse desejo e esse foco em desenvolver talentos formados no Brasil. Em determinado momento, já nos últimos anos, o Shakhtar resolveu mudar um pouco a sua política. Até por conta de um sucesso em torneios europeus de base, o clube resolveu olhar para a sua própria base e tentar apostar no desenvolvimento de alguns desses jogadores, Matvienko, Kovalenko, para citar dois deles. A questão é, depois disso, o Shakhtar agora, com o Paulo Fonseca no comando, volta a olhar para o Brasil como um mercado promissor e faz muito bem esse papel. Então, quando a gente olha para as grandes ligas europeias e para jogadores convocados para a seleção brasileira, muitas vezes a gente vê o pessoal torcendo um pouco o nariz, olhando um pouco torto. Ah, jogador do Shakhtar. Talvez por não acompanhar tanto, talvez por não serem muitas vezes jogadores tão conhecidos no Brasil, mas jogadores que conseguem manter um desempenho que realmente chama atenção. E não por acaso, se a gente for olhar, William na Inglaterra, Fernandinho, destaque no Manchester City, ou se a gente for ver outros nomes, Douglas Costa, que foi para o Bayern, deu certo hoje na Juventus como uma alternativa importante. O Fred, esse não deu certo ainda no Manchester United, mas é um jogador que tem potencial para se recuperar e que tinha jogado muito bem na temporada passada pelo Shakhtar Donetsk. São todos jogadores que saíram de lá, e não só brasileiros, né? O Mkhitaryan é um exemplo de um armênio que saiu de lá depois de um grande sucesso jogando no Shakhtar também, entre outros nomes, né? Isso para citar apenas alguns. O Alex Teixeira, por exemplo, teria mercado na Europa, acabou indo para a China quando era desejado e cobiçado por ligas importantes. E o porquê disso tudo, ou o porquê disso virar assunto agora? Porque o Shakhtar está preparando uma outra leva de jogadores brasileiros. E aí é importante ter essa observação, ter esse foco, para ver como eles vão se desenvolver e não se assustar lá na frente se alguns deles pintarem em seleção brasileira ou, em primeiro lugar, em ligas mais importantes da Europa. Hoje a gente olha para o Shakhtar e vê o Maicon, ex-volante do Corinthians, jogador com potencial para ser desenvolvido. O Fernando, da base do Palmeiras, foi para lá também. Marquinhos Cipriano, jogador de seleção brasileira de base, da base do São Paulo, já faz parte do elenco. Nas últimas semanas, o Marcos Antônio, que foi muito bem, apesar do Brasil ter ido muito mal no Sul-Americano Sub-20, ele foi contratado pelo Shakhtar Donetsk depois de se destacar, é um meio-campista de qualidade, de bastante potencial, dentro desse perfil de observação, enxergou potencial, desenvolve e depois vai ter o retorno técnico e financeiro com uma futura venda. E agora o TT também, da base do Grêmio, outro jogador de seleção Sub-20, indo para o Shakhtar. Você pode até discutir, verdade, alguns desses nomes, ou quase todos até, não tiveram grande destaque pelos clubes no Brasil. Mas é exatamente aí que está a sacada do Shakhtar, conseguir identificar esses talentos na base para conseguir desenvolver, fazendo um investimento para um padrão europeu não tão alto e obter o retorno lá na frente. Tem um mérito muito grande nisso aí. E se a gente for olhar para o próprio elenco do Shakhtar hoje, recheado de brasileiros, alguns deram muito certo. É o caso do Tyson, que virou uma referência por lá e que já jogou muito bem em partidas de Champions em diferentes funções. Dá pra discutir se era pra ir ou não pra Copa do Mundo, se merecia ou não seleção brasileira. Mas o fato é que ele estava bem no Shakhtar, inclusive em jogos importantes de Champions. O Ismail é outro que chegou a ser convocado, na época muita gente não o conhecia. O Ismail vem há alguns anos fazendo ótimas partidas em Champions, como um lateral esquerdo que dá sempre opção,
que faz parte desse funcionamento ofensivo do clube. E outros jogadores que funcionaram, o Marlos, por exemplo, se naturalizou ucraniano, joga pela seleção ucraniana, virou esse meia entre Yarmolenko e Konoplyanka na seleção da Ucrânia, então foi um jogador que deu muito certo por lá. Outros ficaram, por exemplo, o Dentinho, o Alan Patrick, que voltou para o Brasil, depois retornou para lá, ficaram como parte de elenco, mas não conseguiram transferências para outros centros europeus. Outros até conseguiram, mas não se destacaram tanto. O Bernard, por exemplo, foi para o Everton, mas não teve a mesma passagem pelo Shakhtar que outros jogadores tiveram, como aqueles que eu citei lá atrás. Douglas Costa, Fernandinho, William, tiveram carreiras de maior sucesso por lá. Alguns não deram certo. O caso do Wellington Ney, por exemplo, saiu como promessa, acabou não vingando por lá. Isso tudo faz parte de um processo quando você resolve apostar em jogadores jovens. Mas o fato é que, enquanto muitas vezes a gente no Brasil fecha os olhos para talentos brasileiros que ainda não despontaram, tem gente lá fora olhando, observando, apostando, investindo e pensando justamente no que vai ser retorno lá na frente. Então é importante esse alerta para a gente não ir para o caminho fácil, que é o da acusação, às vezes mais irresponsável, de novo. Levo a sério a partir do momento que alguém tiver alguma evidência, alguma prova para bancar esse discurso. Enquanto isso não acontece, eu prefiro ficar com a avaliação técnica dos jogadores. E muitos desses nomes citados tiveram bom desempenho jogando por lá, desempenho que acabou rendendo transferências milionárias para o próprio Shakhtar Donetsk, ou convocações para a seleção brasileira também, muitas delas com justiça, inclusive. E essa leva, esses novos jogadores brasileiros, podem ser os próximos. Então é importante prestar atenção no que faz o Shakhtar. Obviamente, não é o único clube que faz isso, tem inúmeros outros na Europa. Fica até o convite para vocês participarem aqui comentando sobre outros clubes europeus que trabalham bem dessa forma. O exemplo talvez mais fácil de bate-pronto seja o Porto, que faz muito bem isso com o mercado sul-americano e consegue valores altíssimos de venda em poucos meses ou anos de valorização e desenvolvimento desses jogadores. Então conto com o comentário de vocês, com a curtida, com a inscrição no canal. Um abraço, até a próxima.